Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Bom, dando continuidade, aos estudos, aos conteúdos. Hoje vamos estudar a União Europeia, as novas perspectivas. No capítulo anterior, capítulo 12, a gente estudou a formação, desse bloco. E o capítulo 13, vamos estudar as novas perspectivas, certo? Relacionada à economia, política e social do bloco, certo? Página 97. Bom, a gente começa com a formação, a Europa dos 28, os 28 países, é um bloco mais antigo, é mais integrado no sentido político e econômico, certo? Lembrando que a população do bloco já supera os 500 milhões de habitantes e o PIB excede a 18 trilhões de dólares, que é o maior PIB do planeta, certo? Contudo, apesar desses dados numéricos, como eu falei anteriormente, a União Europeia apresenta problemas, relacionados à economia, sociais e principalmente políticos, certo? O maior desses problemas reside no pioneirismo, do bloco europeu. Não existe no planeta blocos, com tamanha integração. E com essa quantidade de países, e lidar com centenas de etnias e milhões de habitantes, tem se mostrado uma questão difícil, certo? Então, vamos conhecer, esses pontos políticos, sociais e econômicos, certo? Bom, a gente começa com o Conselho Europeu, que tem como objetivo definir as orientações, e prioridades políticas gerais da União Europeia e definir sua agenda política, certo? Lembrando que o Conselho Europeu, além do presidente da Comissão Europeia, os chefes de Estado ou de governo, dos 28 Estados-membros da União Europeia. No geral, as decisões do Conselho são consensuais, certo? Mas pode acontecer em casos especificamente previstos nos tratados da União Europeia, decisões por unanimidade ou por maior qualificada, certo? Bom, a gente começa na questão política, constitucional, inicialmente assinada em 12 de junho, de 2004, a Constituição Europeia garantiria aos membros do bloco uma base legal comum, reestruturando em grande parte o sistema jurídico dos países europeus. No entanto, os países membros precisavam aceitar a Constituição, e tal fato não ocorreu, pois houve a oposição de alguns países, com destaque para a França e a Holanda, certo? E uma das maiores dificuldades para que a Constituição Europeia fosse aprovada era justamente o fato de que isso não afetaria as normas públicas já existentes em todos os países, mas como alguns princípios éticos defendidos pelas expectativas e legislações, certo? Então, a diferença cultural e ética entre os Estados-membros ainda é grande o suficiente para tornar a União Constitucional um problema, certo? Lembrando que a União Europeia apresenta, porém, leis em comum em diversos aspectos, como no campo das relações comerciais e monetárias, e também as que permitem a possibilidade de livre passagem dos habitantes pelos países do bloco. No entanto, uma Constituição comum poderia comprometer, inclusive a própria dinâmica do bloco, já que afetaria todo o sistema político e econômico que o fundamenta. Então, algumas questões foram criadas, em relação à questão política, como o Tratado de Lisboa, Em 2007, ele foi responsável por dar uma nova direção ao bloco, respondendo à recepção negativa da integração constitucional. O tratado previu a ampliação dos poderes do bloco sobre a legislação dos países membros, ou seja, parte da legislação da União Europeia seria mais influente que a dos próprios países, certo? E algumas características do Tratado de Lisboa tinha como objetivo o fortalecimento do Parlamento Europeu, o aumento do poder político dos cidadãos,
a possibilidade de saída do bloco com aviso prévio de 1 ano, maiores poderes de decisão do bloco e a criação do cargo de presidente europeu, certo? E existe também as diferentes visões políticas, certo? Uma das questões mais importantes na Europa tem sido a dualidade entre as políticas dos países europeus. Se de um lado a Europa tem instaurado políticas favoráveis, né, à integração da população mais pobre e imigrante, por outro, existem correntes políticas, né, mais conservadoras, que defendem práticas, né, como a xenofobia, né, que é o preconceito ao imigrante, e uma política de taxação de impostos mais agressiva, certo? E na questão, né, no campo social, as manifestações sociais também têm grande influência no bloco, certo? Destacam-se grupos feministas, certo? Como o caso do FEME, e grupos de preservação da cultura islâmica, certo? Que é a região que mais cresce atualmente na Europa. Bom, o bloco também teve a questão, né, da crise econômica. Essa crise econômica ela começa nos Estados Unidos, certo? Em 2008, conhecida como a bolha imobiliária, certo? Que afetou os países membros do bloco. Assim como qualquer outro tipo de bolha, a dos imóveis acontece quando algum movimento faz com que os preços de algum tipo, né, de mercado aumente, né, de forma acelerada e sem refletir o valor real dos produtos ou serviços. Aí, quando os preços caem, né, mediante a valorização artificial, vem o momento do estouro, né, da bolha, que normalmente acaba desencadeando alguma forte crise, como foi a crise econômica europeia, né, e alguns países de destaque. Então, em 2008, o estouro da bolha, né, imobiliária dos Estados Unidos atingiu também dezenas de outros países. 2 anos mais tarde, né, a crise da maior economia do planeta abalou a União Europeia, que se acreditava ser o maior, né, sólido bloco econômico do mundo. A origem da crise europeia é enorme, conhecida como dívida pública, certo? Ocasionada por gastos excessivos, certo? De alguns países, com destaque maiores do que as receitas, sem o devido lastro de reserva. Então, no campo social, né, essa soma fiscal, países financeiramente mais frágeis, como a Grécia, que foi o principal país, né, na crise econômica, e Portugal, ou economias até então consideradas mais fortes, né, como a Itália e a Espanha, viam, né, há anos gastando mais do que conseguiam arrecadar, certo? Então, o Estado passou a financiar as despesas por meio de empréstimos, certo? Na Grécia, né, houve o maior caso de descontrole, né, das contas públicas na zona do euro. A dívida alcançou a marca de 148,6% do PIB, certo? Em 2010. E esses países, né, afetados pela crise econômica era Grécia, né, Itália, Irlanda, Portugal e Espanha. Vejam aí que são as siglas, conhecido como PIGS, certo? Logo depois da Grécia, né, em termos de endividamento. Pigs, que quer dizer porcos, né, em inglês. Lembrando que eles representam, certo, a sujeira econômica relacionado ao endividamento sobre empréstimos desses países, certo? Bom, como eu falei no início, né, da formação do bloco, existe a saída, né, do Reino Unido do bloco, certo? Conhecido como Brexit, certo? Essa palavra, né, vocês podem observar aí, significa saída, ela foi criada para referir, né, a saída do Reino Unido da União Europeia. A escolha, né, pela saída, ela foi feita pela população do Reino Unido, né? Que por meio de um plebiscito, certo? A população foi às urnas para votar em 2016 e a maioria, né, dela optou pela saída do Reino Unido do bloco, porque houve essa saída da União
do Reino Unido do bloco? Foi devido a dois fatores, certo? O primeiro foi relacionado à moeda, né, o euro. O país não queria adotar, né, o euro. E o outro motivo estava relacionado à questão da migração, certo? O país estava recebendo muitos imigrantes e não conseguiam manter a economia do país em relação à questão da migração, certo? Então, é importante ressaltar que o processo, né, de saída não é instantâneo, certo? Podendo levar de 2 a 4 anos, né, para a revisão de todos os acordos. Então, a economia inglesa é uma das mais importantes da Europa. Então, alguns economistas afirmam que a saída, né, poderá ter pontos positivos, né, para a economia do país, pois a crise migratória, como eu falei anteriormente, né, estava aumentando os gastos, né, ingleses, e a crise econômica de 2010 afetou a economia também do Reino Unido. Mas o futuro da economia, né, do país e do bloco depende de fatores variáveis, né, que não podem ser totalmente previstos, certo? União Europeia e o Mercosul. A relação da União Europeia, né, com o Mercosul se iniciou na década de 1990, certo? Quando formaram propostas, né, de parcerias e institucionais, ampliando, né, o diálogo político e comercial entre os blocos. No entanto, devido a problemas burocráticos, o processo ficou, né, estagnado até 2010. Atualmente, os dois blocos tentam criar políticas em conjunto, né, em todos os setores econômicos, além de estabelecer acordos, né, com a redução das tarifas, né, sobre os produtos estratégicos, certo? Então, a União Europeia vem sendo, né, então, um importante parceiro comercial do Mercosul. E a União Europeia e os Estados Unidos. A União Europeia tem buscado estabelecer um livre comércio, né, com os Estados Unidos, que pode inclusive incluir o Canadá, certo? Vale lembrar que os Estados Unidos contribuíram para a formação do Bloco Europeu com o Plano Marshall, que previu auxílio financeiro para a recuperação do continente após a Segunda Guerra Mundial. Atualmente, os Estados Unidos e a União Europeia vem buscando, né, parceria e tem conseguido desenvolver com mais velocidade as suas relações políticas e econômicas, certo? E para finalizar, a União Europeia e a Rússia, né, que aconteceu algumas divergências e a questão da dependência. O projeto geopolítico russo, ele se estendeu, né, a algo além da corrida armamentista e aeroespacial da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética. Suas enormes reservas de petróleo e gás natural, né, se transformaram em um ponto de contato, né, entre elas e seus aliados. Porém, né, em razão do aumento da dependência, né, dos recursos minerais, a Europa Oriental e a União Europeia têm buscado ampliar suas alianças, certo, com países da rota e do gás e do petróleo, com maior destaque, né, para a Ucrânia. Então, a Rússia tem buscado essa aproximação, né, podendo afetar sua estratégia, né, de domínio energético, gerando uma situação política desconfortável entre os países da União Europeia. Certo, gente? Bom, esse foi o capítulo de hoje, certo? Façam a leitura e em seguida responda os exercícios. Beijos e até a próxima aula.